Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esquecer de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br, beleza? Então vamos pro primeiro relato de hoje, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Vamos pro primeiro de hoje, que é este. Eu vi o que fez aquele acidente acontecer? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu sou a fulana. Pois bem, vamos ao relato. Há uns 2 anos, eu vi uma notícia sobre um ônibus escolar que carregava estudantes de idades entre 8 e 10 anos, ou seja, crianças. Esse ônibus atravessava uma linha férrea e nesse dia o ônibus simplesmente parou de funcionar quando o trem já estava bem próximo, causando um acidente onde todos foram, como eu posso dizer, todos foram vitimados. Dias depois, sonhei com todo o cenário do acidente. Lembrando, pessoal, que eu só vi no jornal o ônibus, a foto, do ônibus, sem nenhuma imagem anterior ao acidente. No ônibus, tipo, amassado já, né? No sonho, eu vi o ônibus vindo com o motorista e as crianças dentro. Eu via todos os rostos detalhadamente, as crianças brincando e conversando, grudados ao ônibus. Não, peraí. Eu via todos os rostos detalhadamente, as crianças brincando e conversando e tudo mais. E aí, grudados ao ônibus, havia espíritos malignos nas laterais e no teto havia um espírito muito mais maligno que os outros. Esse espírito era enorme, mas todos tinham forma de pessoas. A pele era cinza azulada, estavam todos nus, tinham buracos negros no lugar dos olhos e suas bocas estavam totalmente abertas, como se gritassem silenciosamente. Esses espíritos das laterais faziam o ônibus balançar, mas quem estava dentro não parecia perceber. Então, quando o motorista foi atravessar a linha férrea, o espírito maligno que estava no teto abriu a boca e o ônibus parou. Em questão de segundos, o trem chegou. Mesmo após o impacto, eu via os espíritos malignos grudados ainda ao ônibus. O maior, que estava no teto, disse na minha mente: eu que causei isso, assim como causei no passado e assim continuarei. Eu sou médium não desenvolvida, mas tenho meus sextos sentidos bem aflorados. Muita coisa sobrenatural me rodeia, mas ver algo assim em um sonho foi a primeira vez. Eu sempre faço viagens astrais, mas sempre bem acompanhada. Um forte ser de luz vai comigo, iluminando meu caminho e impedindo que as coisas ruins do outro lado me toquem ou me peguem. E, inclusive, ele estava comigo nesse sonho relatado. Ai, gente, credo, mas como assim, cheio de criança dentro? Por que esses espíritos iam grudar ali e fazer tudo isso? Que legalidade eles tinham para isso? Por quê? Foi permitido a espíritos malignos que fizessem isso? Eu não entendo, não sei. Mas muito estranho, né? Ela ter sonhado tudo isso, muito detalhado, tudo certinho, e esse ser ainda falando para ela, e mais uma vez ela acompanhada com esse protetor. O que pode dizer que não foi apenas um sonho, foi algo mostrado a ela, né? Mas por quê? Que seres são esses, né? Credo. Que triste. E que raiva também. Bom, é por isso que a gente tem que sempre, pessoal, sempre fazer oração. Não importa a religião, tá? Pedir proteção para aquilo que você acredita, pedir proteção para os seus filhos, sempre. Não que não tenham feito isso, né, os pais. É por isso que eu falo, gente, como assim? Mas por quê? Por que eles puderam fazer isso? Tipo, uma coisa ruim ir lá interferir, fazer isso acontecer? Enfim, vamos lá, próximo relato. A boneca do cemitério. É um moço que nos conta este e o próximo relato. Os dois são do mesmo moço. Então, este é a boneca do cemitério. Olá, Ana, Matheus e assombrados.
Bom, sou fulano e nesse relato vou contar uma história de uma vizinha. Então esse relato é da minha vizinha, tá? A criança mencionada é a filha dela. Na época ela tinha 7 anos, hoje já tem mais de 30. Então esse relato se passa aí nos anos 90. Vou escrever como foi dito, nas palavras da minha vizinha. Então agora é a vizinha dele contando essa história. Nos anos 90, eu estava recém-separada do pai das minhas filhas. Ele era muito inconsequente, mas a gota d'água foi uma traição que eu descobri. Então resolvi abrir mão de tudo, e mesmo tendo direito à pensão, eu optei pela minha saúde mental. O combinado era que ele não precisaria me pagar nada, nem me ajudar com as nossas filhas, mas em troca eu queria sossego. Eu não queria que ele viesse ver as meninas, nem que as pegasse para passar fins de semana com ele. Claro que ele aceitou. Sempre foi um pai ausente mesmo, não seria agora que ele mudaria, né? Enfim, eu dei um duro danado para cuidar das minhas 2 meninas. Mãe solteira, a mais velha na época com 12 anos e a caçula com 7. A mais velha cuidava da mais nova enquanto eu trabalhava. Eu confiava que elas fossem e voltassem da escola sozinhas, já que o colégio ficava a apenas 5 minutos de casa. Eu era diarista, ganhava bem pouco. Mas, apertando aqui e dali, conseguíamos passar o mês sem muitos luxos, mas bem. Um dia, a minha madrinha faleceu. Então pedi licença no trabalho e fui com as minhas filhas ao velório e ao enterro. A minha caçula nunca tinha ido a um cemitério antes e se encantou com aquilo. Perguntava sobre tudo e eu ia explicando enquanto ela olhava as lápides. Então ela olhou para uma sepultura de uma menina que havia falecido há alguns dias. Estava escrito que ela faleceu com apenas 5 anos e ao lado havia uma boneca. Era toda feita de pano, com um vestidinho bordado em renda e cabelos de lã. Eu não preciso nem falar que a minha filha se apaixonou pela boneca, né? Mas eu disse que ela não podia pegar, que aquela boneca não era dela, era da menina, e que quando eu pudesse eu compraria uma para ela. Ela fez uma carinha de triste, mas compreendeu e fomos embora. Naquela noite, durante o jantar, minha filha só falava da tal boneca e como ela seria feliz brincando com ela, que no cemitério estaria lá jogada, sem ninguém para brincar. Mas eu apenas reforçava que não se deve pegar nada de dentro de cemitérios e que não é legal pegar nada que não é nosso também. No dia seguinte, fui ao meu trabalho normalmente e tive uma boa notícia. O homem para quem eu fazia faxina ia abrir um escritório e me convidou para ser a recepcionista da nova empresa. Eu ganharia o dobro. Fiquei bem contente e fui para casa contar para as minhas meninas. Ao chegar em casa, a minha filha mais velha disse que a mais nova estava doente, que não sabia o que ela tinha. Lembrando que nos anos 90 não era comum ter celular e os poucos que existiam eram assim bem caros. Então eu só soube disso quando voltei para casa. E até a linha fixa, né? O telefone fixo era meio difícil e caro para conseguir. Bom, fui vê-la. Fui lá, né? Eu fui ver a minha filha e ela estava ardendo em febre. Mediquei, fiquei ao seu lado a noite toda e não vendo melhoras, a levei ao médico. O médico pediu uma bateria de exames. Fizemos. E ele disse que minha filha não tinha nada, que ela estava saudável, mas que por precaução ele iria deixá-la internada para fazer novos exames. Foram feitos, ela teve uma sutil melhora e recebeu alta. Em resumo, eu a levei ao médico 4 vezes em poucos dias e nas 4 ela melhorava, dava um tempo e voltava a ficar ruim. Eu não sabia mais o que fazer e os médicos apenas diziam que ela não tinha nada, que não entendiam o que se passava. Foi aí que resolvi levá-la até a igreja. Sempre fui católica e sempre ouvi dizer que para Deus nada é impossível. Levei-a ao padre, que fez uma oração, aspergiu com água benta e nada. Resolvi levá-la a uma igreja evangélica também, que uma vizinha tinha me indicado. O pastor, super carinhoso, fez de tudo. Orou, ungiu com óleo, mas minha pequena só piorava. Foi aí que, no desespero, resolvi levá-la a um terreiro de umbanda. Eu sempre tive muito medo, sabe? Nunca nem tinha pisado em um antes. Mas eu não tinha nada a perder.
Então, peguei minha menina, coloquei-a no carro de uma amiga e a essa altura ela já nem conseguia mais andar direito de tão fraquinha que estava e fomos até o terreiro. Lá chegando, estava tendo atendimento com pretos velhos e um deles, incorporado no médium, me disse assim: a sua menina pegou o que não devia. Ela pegou o que não era dela. A criança quer a boneca dela de volta. Por isso, mesmo sem querer, essa criança está fazendo a sua filha adoecer. E se vocês não tivessem trazido ela a tempo, ela não ia viver muitas luas mais. Mas eu vou ajudar. Devolvam a boneca no lugar que ela estava e voltem com a menina aqui, que eu a ajudarei. Mas precisam ser rápidos. Então eu olhei para minha filha, que apenas abaixou a cabeça e chorou, mas não falou nada. No caminho para casa, eu perguntei várias vezes, mas ela não respondia. Eu não conseguia entender. Aquele dia no cemitério, ela voltou comigo para casa e não pegou boneca nenhuma. Chegamos em casa e minha filha me levou até o seu quarto. Puxou uma caixa debaixo da cama e lá dentro estava a boneca. Mas como? Eu quis saber como. E ela disse que no dia seguinte, na volta da escola, ela passou sozinha no cemitério, pegou a boneca, escondeu na mochilinha e voltou, escondendo-a na caixa debaixo da cama. Gente, que perigo! Minha menina, de apenas 7 anos, sozinha dentro do cemitério, me desobedecendo, mesmo depois de eu dizer para não pegar a boneca. Mas ela já estava sofrendo demais, né? Não cabia dar mais uma bronca. Agora eu precisava ajudar. Mais do que depressa, fui até uma loja, comprei uma boneca simples, porque ainda não estava podendo gastar muito, peguei minha filha e a boneca que ela pegou do cemitério e levamos ao túmulo da menininha. Deixamos as 2 bonecas lá, a dela e a que eu comprei também, como um pedido de desculpas. Acendi uma vela pela alma daquela menininha e fomos embora pedindo desculpas e que deixasse a minha filha em paz. Levei a minha filha de novo ao terreiro para falar com o preto velho. Ele fez os procedimentos, deu passe e falou para ela descansar, que ela ia ficar bem. E que a menina estava em paz agora com a sua boneca e que a minha filha também ficaria bem. Em poucos dias, minha filha voltou a brincar. Depois de um tempo, pude dar a ela uma boneca até mais bonita do que a do cemitério e passei a observar com mais cuidado tudo que ela levava para casa. Mas graças a Deus isso aconteceu apenas uma vez. Hoje ela é uma mulher e eu já sou avó, inclusive, de um casal. Essa história serve de alerta para que os pais tomem cuidado com tudo que os seus filhos levam para dentro de casa. Às vezes nem existe maldade, afinal são crianças, mas podem nos trazer consequências sérias e às vezes até irreversíveis, se não notadas a tempo. Por sorte, tive a ideia de levar a minha menina naquele terreiro. Mas e se eu não tivesse levado? Eu não quero nem pensar o que poderia ter acontecido. Imagino que a menininha do cemitério também não fez por mal, mas ela apenas queria sua boneca de volta. A minha filha hoje não se lembra de muita coisa sobre esse acontecimento. A minha filha mais velha lembra bem, mas não sei se foi por conta desse episódio ou não. Hoje, mesmo adulta, ela adora bonecas e tem várias. Quando era criança, ela não pôde ter muitas, devido à minha situação. Mas eu acho que hoje ela compensa com a minha neta. E as 2 brincam juntas. Parecem 2 crianças sentadas na sala brincando. Beijos a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, no início eu comecei a achar que a garota estava doente porque queria a boneca, né? Porque muitas crianças têm isso. Quando querem muito alguma coisa, adoecem. Às vezes não fala o que quer, ou às vezes comenta o que quer e a gente não pode dar, ou no momento não comprou e a criança adoece com vontade. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com meu irmão 2 vezes, minha mãe conta, com crianças no sítio. E inclusive tem relatos aqui de crianças que literalmente morreram de vontade de alguma coisa. Aquelas crianças, né, de mais antigamente, por exemplo, um relato de um garotinho que ele ficou com vontade de comer alguma coisa, eu não lembro agora o que, mas sei que ele não comeu, foi passando o tempo, ele foi ficando
doente, não sei o que lá, tudo. Depois que ele passou vontade lá de comer não sei o que, foi ficando doente, o menino morreu. Sabe? Uns negócios assim. E não é um relato só, não, que conta isso. Eu fico chocada a hora que eu escuto, porque eu sabia que sim, a criança adoece, tem febre e tal. E aí, geralmente, depois que a gente dá aquilo lá pra criança, ela melhora. Vai no médico, não tem nada. É essa mesma história aí. E eu falei, mas gente do céu, chegar a morrer de fato? E já vimos relatos assim, sim. Então eu comecei a achar que é isso. A menina tava com vontade, queria a boneca e ficou doente por causa disso. Mas não, ela pegou a boneca escondido e tava na casa dela por isso. Então ela tava sendo, vamos dizer que, obsediada pelo espírito daquela menininha sem maldade. Mas é porque a menina tava querendo a boneca, como a mãe dela disse aqui, né? E por conta disso, tava fazendo mal pra criança. Tem um outro relato aqui que exemplifica esse lance de que não é, nem sempre é com maldade que um espírito faz um encarnado adoecer. Era uma menina também que ela começou a ter todos os sintomas de uma hepatite, se não me engano. Ela começou a ficar amarelada, só que fazia exames e não dava nada. Assim, os sinais, o que aparecia tudo indicava que era alguma coisa assim, mas a menina não apresentava nada nos exames. E adoecendo, ficando ruim, até que levaram ela também, eu acho que num centro espírita, não sei exatamente qual ou o que, mas aí viram que havia um espírito de um homem com ela, e esse homem havia morrido por conta de uma hepatite, uma coisa assim. E aí perguntou, mas você tá fazendo mal a ela, né? Por que você tá aqui? Aí ele ainda pediu desculpas, ele não queria fazer mal a ela, ele falou que ele só se apegou à menina, não lembro por qual motivo, ele quis ficar perto dela, né? Só que mesmo sem maldade, ele estando muito próximo, foi meio que, não sugando, mas quase que passando o problema que ele teve pra ela. E ela tava doente. Aí conversaram com o espírito, explicaram que ela estava ficando ruim, que não sei o que lá, que pro bem dela, pra que ele seguisse, pro bem dele também e tal. E aí, acho que ele entendeu e foi de boa, porque ele não tava ali na maldade. Ele só tava ali porque ele achou uma afinidade e quis ficar perto, sabe? Então, às vezes acontece. O espírito tá ali, não por maldade, mas só porque... E isso pode acontecer, vamos dizer, com um ente querido. Né? De repente fala assim, ai, mas é meu pai nunca fez nada de ruim pra mim, ele sempre me amou, mas como que ele pode estar me fazendo mal aqui? Né? Às vezes essa proximidade não faz bem, né? Pra quem tá encarnado, acho que nem pra quem tá desencarnado também, né? Cada um tem que seguir no teu. Entenderam? Então, foi isso que aconteceu. Ainda bem que foi a tempo, porque, gente, a gente vê relatos e casos aqui que, de fato, coisas espirituais ou sei lá o que pode levar à morte. A gente já viu casos tem relatos de bruxas, assim, sabe? Ou maldições, umas mulheres que catam as crianças e do nada a criança e morre. Aí você fala, Senhor do céu, mas pode mesmo? Porque a gente lida com essas... a gente vê essas histórias, tal, direto. Mas no fundo, às vezes você fala, mas será que é possível isso? Só que a gente escuta umas histórias, lê umas coisas e fala, cara, ninguém quer pagar pra ver, né? Credo. Mas a mente, a energia, tudo, gente, é real, sabe? Existe. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E vamos pro próximo relato. Achei que minha casa tinha pegado fogo, mas é o mesmo moço que nos conta a história. Oi, Ana Matheus e assombrados, eu sou o fulano e é um relato curto e por mais louco que possa parecer, aconteceu comigo de verdade. Bom, aconteceu na data de ontem, no caso, aconteceu no dia 12 de dezembro de 2023. Bom, eu estava voltando para casa, cansado, depois de mais um dia de trabalho, subindo uma rua próximo de casa e pensando no que a minha mãe faria para o jantar. Quando pouco antes de virar a esquina, eu senti um forte cheiro de queimado. Achei estranho, mas segui. Ao virar a esquina, vi que a minha casa estava em chamas. Isso mesmo, Ana. Imagina o meu desespero. Corri o mais rápido que pude, abri o portão, deixando ele aberto e entrei assustadíssimo. Ao entrar em casa, estava tudo cheio de fumaça branca.
Eu não conseguia ver quase nada lá dentro. Comecei a gritar pelo nome da minha mãe e comecei a perder os sentidos, até que acabei desmaiando. Qual não foi a minha surpresa ao acordar realmente caído no chão da cozinha. Mas a casa estava limpa, sem nenhum resquício de fumaça ou fogo. E pior, Ana, a casa estava toda arrumada, exatamente como ficava há uns 20 e poucos anos atrás. Como assim? A casa estava toda arrumada, exatamente como ficava há uns 20 e poucos anos atrás. Como assim, uns 20 e poucos anos atrás? Assustador, mas parecia que eu tinha voltado no tempo. Entendi. Corri até o meu quarto e lá estava o meu quarto de criança, com os meus brinquedos, os pôsteres lá na parede da Eliana, da Xuxa, da Angélica, das Chiquititas, de Sandy Júnior, exatamente como eram nas minhas lembranças. Fui então até o espelho do banheiro e era eu, com a minha idade atual, mas dentro da minha casa de anos atrás. Mano, eu fiquei incrédulo com tudo aquilo. Fui falar com a minha mãe, mas ela não estava em canto nenhum da casa. Fui então olhar as gavetas. Tudo. Tava tudo lá, exatamente como eu guardava. Meus gibis, meus discos, meus CDs, os meus tazos, até meu bichinho virtual e minha coleção de papel de cartas. Eu fiquei zonzo com tudo aquilo e fui tomar uma ducha, para ver se conseguia entender tudo o que havia acontecido. Qual não foi a minha surpresa ao sair do banho e a casa já estava normal, como é atualmente. Minha mãe estava fazendo jantar e tudo estava do mesmo jeito que estava antes de eu sair para o trabalho. Ana, eu enlouqueci? Eu viajei no tempo? Eu fui para outra dimensão? Eu não sei, mas foi muito estranho tudo isso. Perguntei para minha mãe como que eu cheguei e ela disse que eu cheguei normal. Dei um beijo nela, como sempre faço, e fui tomar banho logo em seguida. Mas Ana, não foi assim. Tudo tá muito vivo na minha cabeça. Alguém já passou por isso? Por favor, comentem. Eu vou ler todos os comentários, mas comentem com respeito, por favor. Gente, que louco, que legal. É assim, primeiro a casa pegando fogo, aí ele desmaia e acorda na casa do passado. Cara, eu acho que eu ia aproveitar. Eu falei, meu bichinho virtual. Peraí, deixa eu começar aqui. Eu vou dar hambúrguer. Vai virar um carnívoro agora. Vou dar hambúrguer. Ih, ficou doente. Comeu muita carne. Tem que dar sorvete. Não, tem que dar injeção. Eu ia me perder lá no tempo. Eu ia falar, ai, meu Deus, você ai, que... Tipo, tchau, mundo atual. Vou viver aqui nos anos 90 de novo. Mas, gente, e aí? Primeiro, ele tava em outra dimensão, porque tava pegando fogo a casa. Ele entrou no fogo, ele sentiu, desmaiou naquele fogo. Ou seja, ele não tava aqui, porque isso não aconteceu aqui. E de uma outra dimensão, ele passou pro passado. Ele visitou e mexeu nas coisas dele do passado. Teria sido uma experiência de quase morte, mas peraí, não aconteceu aqui. Aconteceu numa outra dimensão, uma experiência de quase morte, no sonho, dentro do sonho, dentro do... Gente do céu. E aí o que explica ele aqui, entrando, dando um beijo na mãe, ou seja, é o que eu falo. De repente, a consciência do eu daqui troca com a do eu da outra dimensão. E aí o outro assume, ou você anda num tipo automático e não lembra porque a sua consciência foi para outro lugar. Pula daqui para outra... Eu não sei, gente. Eu não sei, mas é muito interessante isso. Tem um relato de um rapaz que ele... me lembrou porque era uma situação dessa. Ele estava chegando em casa também. Só que conforme ele se aproximando de casa, ele ouviu, tipo, uma galera, uma festa na casa dele. Ele via, se não me engano, através do vidro, da cortina, da janela da sala, tipo, a galera se movimentando lá dentro, aquele monte de gente, aquele música, aquele pessoal falando, blá, blá, blá. Eu falei, mas gente, né, estão dando uma festa aqui em casa hoje? Não lembro se... Eu devia morar com a mãe também, mas ele ficou assim, né? Ué, então, tem uma festa aqui rolando em casa. Aí ele entrou acho que pelo portão, não sei o que, colocou a chave na porta. No que ele abriu a porta da sala, pá, silêncio, nada, ninguém.
Aí ficou assim também, o que aconteceu aqui? Né? Eram fantasmas ou o lance da dimensão? Tem vários relatos assim. Tem um que eu lembro que o cara começou a avistar também uma festa num casarão que ficava numa montanha lá, sabe? Um monte de coisa e tal. E depois foi descobrir que nada aconteceu. É interessante, muito interessante. Se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. Ok? Vamos pro próximo relato, que é minha irmã Odin. Não entendi. Minha irmã Odin. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, eu sou a fulana, mas sei que você vai me chamar de fulana. Eu sou sua fã. Toda vez que eu vou fazer comida ou ajeitar a casa, eu coloco seus vídeos e vou escutando os relatos. Que legal. Tanto que o meu marido fala que eu só escuto coisas sobrenaturais. E por isso que essas coisas acontecem comigo. Não é não. Imagina não acontece nada comigo, eu leio essas coisas todo dia, gente. E aqui, ó, de boinha. Eu espero. Ou eu tô muito atarentada mesmo que nem percebo. Tipo, sabe, quando o fantasma tem que tropeçar e cair na minha frente e falar, oi, eu aqui. Eu falo, ui, é um fantasma. Porque, ai, desculpa, eu não tava reparando que tem que fazer lanche pras crianças. Eu tô. Fantasma, dá licença aí, sai da frente que eu tenho que rodar com as coisas hoje aqui. Mais ou menos assim. Aí o fantasma nem perde tempo. Fala, deixa pra lá. Brincadeira, vamos continuar. Bom, eu nasci e morei na Guiana Francesa até os meus 15 anos e tenho muita coisa que aconteceu comigo e com toda a minha família para contar. Coisas que ninguém acredita, mas eu acredito. Faz 10 anos que eu moro na França, em uma cidade perto da Alemanha, que foi uma das primeiras cidades invadidas na Segunda Guerra Mundial. Eu moro no apartamento, no quarto e último andar do prédio. Eu moro num apartamento que fica no quarto e último andar do prédio. Ok. No entanto, a minha família, por ser um local muito alto e ter muitas escadas, a minha família só vem uma vez no ano aqui. Mas a minha irmã mais velha, Roberta, nunca veio na minha casa. Isso é muito importante e você vai compreender o porquê. Roberta decidiu festejar o aniversário da minha sobrinha no parque de trampolins. Só era autorizado ir as crianças de 6 a 15 anos. Então, meu filho foi com a tia e eu fiquei com a minha caçula em casa. Aproveitei para dormir um pouquinho, tudo estava bem. No entanto, eu dormi com a janela do meu quarto aberta. Depois de 30 minutos que adormeci, abri os meus olhos, mas ainda estava dormindo. Eu não sei como explicar, mas foi aí que eu vi a minha irmã, Roberta, deitada do meu lado com o telefone na mão. Minha filha continuava dormindo tranquilamente. Então eu perguntei para Roberta o que ela estava fazendo ali e se o aniversário já tinha acabado. Ela disse não, só volta a dormir. Bom, eu não procurei saber mais também e voltei a dormir. 1 hora depois acordei, mas eu lembrava de tudo e aí bateu o medo. Liguei para Roberta e perguntei se ela veio para casa, mas eu sabia que era impossível. Nem as chaves da minha casa ela tem. Então eu esperei o meu marido chegar e contei tudo para ele. Ele acredita, mas para não me fazer medo, fez pouco caso. Porque ele mesmo já viveu e viu muitas coisas, sabe? Bom, no dia seguinte, no meu trabalho, eu contei para o meu melhor amigo, Amir, que é de religião muçulmana. Ele me disse que devia ser um djin gentil, que não queria o nosso mal. Ele me explicou que existem diversos djins. Os djins, os gentis e os djins religiosos. Existem diversos tipos. Os djins gentis, os djins religiosos e os djins maléficos. Que eles só querem fazer o mal e destruir. E que eles têm a capacidade de pegar a aparência das pessoas que amamos e conhecemos. Bom, Aninha, vou ficando por aqui. Muito obrigada por ler o meu relato e, por favor, peço que comentem com respeito. Um beijo para você, muito obrigada. Então, olha só que legal. Existem esses diversos tipos de djins. O que apareceu para ela seria um gentil. E eles pegam a forma, porque a gente vê vários relatos aqui, né, de pessoas, dos doppelgangers que a gente fala. Seriam djins gentis.
Porque muitos desses relatos não tem nada maléfico, né? Que essa cópia está fazendo. Ela só está vivendo um dia a dia ali. Aparece ali, sei lá, passando ali pra cá e nada mais acontece. Seria um djinn? Mas qual que é o intuito dele? Tipo, ele tá deitado ali do lado vendo o celular, se passando pela irmã dela. E eu não consigo entender por que eles fariam isso. E se não for um djinn, é o quê? Porque ele falou com tranquilidade, né? Ela perguntou, já acabou o aniversário? Ela falou, não, só volta a dormir. Tipo, esquece eu aqui, só volta a dormir. O que seria isso? Comentem. E se já tiveram alguma experiência parecida, conta pra gente. Mas sim, lá tem uns relatos de djinn também, aqui. Até o Matheus também já falou, tem alguns vídeos a respeito, é bem interessante. Próximo relato. Ano passado, morri. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, e vou te contar a história real e emocionante que vivi no ano passado, em novembro de 2023, quando tive uma experiência de quase morte. Eu moro em Recife, bem pertinho da praia. Costumava caminhar no calçadão e às vezes nadava com algumas senhoras no mar. Em uma dessas idas ao mar, nadei um pouco e senti um cansaço estranho. No dia seguinte, fui ao supermercado e quase não consegui chegar em casa com as sacolas pesadas. Mais tarde, ao lavar o banheiro com meu ex-genro e o meu neto mais novo de 4 anos, me senti extremamente cansada e com uma sensação de morte iminente. Desesperada, pedi ao Paulo para chamar os vizinhos, que acionaram o SAMU. A médica que me atendeu achou que se tratava de ansiedade e me recomendou repouso. No dia seguinte, enquanto preparava um bolo, a sensação de morte voltou. Acordei minha filha e fomos à emergência. Lá receberam uma pulseira verde. Acho que me deram uma pulseira verde, que significa um caso sem risco. E mais uma vez fui diagnosticada com ansiedade. Esperei ser chamada pelo médico, que também me diagnosticou com ansiedade. Expliquei que se aquilo fosse ansiedade, eu preferia morrer então, pois a sensação era insuportável. Ele então me encaminhou para um eletrocardiograma e um exame de sangue. Fiquei sozinha esperando os resultados enquanto minha filha ia para casa. Horas depois, o médico me informou que eu estava infartando e me levou para a sala vermelha e em seguida para o hospital cardiológico. Após receber a notícia, o meu estado piorou. Colocaram comprimidos debaixo da minha língua e me transferiram para uma sala congelante, onde eu tremia muito. Minha filha chegou logo em seguida e me acompanhou até o hospital. Fiquei internada por alguns dias até realizar o cateterismo e colocar um stent. No dia da cirurgia, estava muito tensa, com quase 24 horas de jejum. Ao ser levada ao bloco cirúrgico, fechei os olhos e rezei o Pai Nosso e Ave Maria. O procedimento começou com anestesia local e eu estava consciente o tempo todo. Ouvia os médicos dizendo que o meu quadro estava se complicando e, com os olhos fechados, entrei em desespero. Sussurrei. Meu Deus, eu não aguento mais, eu tô perdendo as minhas forças, eu vou me entregar. Mas em seguida pensei na minha filha e nos meus netos e disse, eu não posso morrer agora, eles precisam de mim. Nesse momento eu abri os olhos e vi 3 médicos barbudos de branco me olhando. Apavorada, perguntei onde eu estava e quem eram eles. E eles responderam, o que você está fazendo aqui? Volte, você tem que ficar deitada. Mas eu morri e vi esses homens. De forma inexplicável, o meu corpo se ergueu da maca, mesmo estando amarrado. Os meus olhos se abriram e eu os vi ali na minha frente. Essa experiência me deu a certeza da existência de algo além da vida e me livrou do medo da morte. Eu tenho 56 anos e sou avó coruja de 2 netos autistas, um de 10 e outro de 4 anos. Então é isso. Um beijo pra você, muito obrigada. Sim, uma experiência de quase morte. Ela tava saindo. Então, quem seriam esses médicos do lado de lá?
talvez fossem dois mentores, dois espíritos que estavam ali auxiliando os médicos até, né? E aí ela tava, tipo, saindo do corpo pra ir embora. Aí eles falam, não, pode voltar, você não vai agora, não. Não viemos te buscar, não, viemos apenas auxiliar na cirurgia, algo assim, sabe? E aí ela voltou. Mas é uma experiência de quase morte. Eu acho que pode-se dizer que sim, né? Bem interessante. Próximo relato, não converse com os mortos. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e queridos assombrados. Conversando com a minha vizinha de 78 anos, que adora velórios e não perde um sequer, seja o falecido amigo de uma conhecida dela, alguém que ela conhece de vista ou coisa parecida. Às vezes eu penso que se trata de um problema psicológico dela, sabe? Adorar um velório? Que é isso? Bom, muito bem. Ela tem o hábito de ir aos túmulos de parentes falecidos uma vez por mês para limpar, lavar e trocar as flores. Ana e queridos assombrados, ela faz isso religiosamente todo mês. Desta vez, ela chamou a filha de uma vizinha nossa para ir com ela e ajudar na limpeza dos túmulos, prometendo até um trocado para a menina. A menina aceitou e foram as duas, munidas de panos de chão, baldes e detergente. A menina nos contou que em determinado momento ficou cansada e, ao se afastar um pouco da senhora que continuava a limpar os túmulos, sentou-se num túmulo mais à frente. Sem muito interesse, leu o nome do rapaz no túmulo e a data de sua morte. Roberto Campos, 1945. Um exemplo, tá? É fictício. A mocinha afirmou que a data de nascimento estava bem apagada, assim como a foto. Então ela relatou ter dito o seguinte: Roberto, será que você está num bom lugar? Num mundo melhor do que esse daqui? Nesse momento, a vizinha percebeu a ausência da menina e a viu falando sozinha lá. Foi ao seu encontro e a repreendeu por falar com pessoas mortas. A menina deu de ombros e a vizinha continuou, indignada. Levante desse túmulo! É falta de respeito! Elas se encaminharam para o portão de saída. A senhora, muito respeitosa, fez o sinal da cruz, disse algumas palavras e então a menina deu um grito. Ana e queridos assombrados, a senhora deu um pulo de susto e viu que a moça parecia estar carregando nas costas uma mochila ou algo muito pesado que a fazia se curvar. A menina disse que estava sentindo algo muito pesado nas costas e a senhora a olhou desconfiada, achando que poderia ser uma brincadeira de mau gosto. Chegaram no prédio e a menina foi para casa, agora gemendo de dor nas costas e no pescoço. Contou para sua mãe sobre as dores e o que havia acontecido. Sua mãe não achou nada demais e disse apenas que ela deveria ter machucado a coluna, sei lá, mandou-a tomar um banho e ir se deitar. A menina disse que depois do banho sentiu um certo alívio e foi deitar. À noite, Ana, a menina correu para o quarto da mãe dizendo que estava vendo a sombra de um rapaz, que ria, se escondia atrás da cortina e chamava o nome dela. A mãe decidiu deitar no quarto da filha e prometeu não deixar mais que sua filha acompanhasse a doida do cemitério, como era conhecida entre os moradores. A menina dormiu bem, e para não incomodar o seu esposo, que dormia no quarto do casal e tinha que trabalhar de madrugada, a mãe decidiu dormir no quarto da filha. O problema foi que ela também começou a ver o vulto andando pelo quarto da menina. Ouviu bolinhas de gude rolando pelo chão e sentiu um frio absurdo. Eu quero saber... Gente, capaz de eu ir um dia num centro espírita, mas só pra conseguir conversar com algum espírito, mentor, sei lá quem, só pra perguntar. Falou, eu só vim aqui perguntar uma coisa. O que são as bolinhas de gude na manifestação espiritual de um espírito? Gente do céu, eu não entendo por que a bolinha de gude. Tipo, eles, ó, vamos descer agora pra terra pra dar uma assombrada no povo aqui. Cada um já pegou sua bolinha de gude pra dar umas quicadas ali no chão, pra assustar as pessoas. Porque eu primeiro achava que de repente era o espírito de alguma criança que costumava brincar com bolinha de gude. Mas não, gente, eu tô vendo que é um negócio recorrente, assim, é no apartamento, é na casa. Agora até o fantasma do moço aí tava andando lá e bateu bolinha de gude no quarto, sei lá. Por quê?
Bom, vamos continuar. Então, aí viu o vulto andando pelo quarto, ouviu as bolinhas de gude rolando pelo chão, né? E sentiu um frio absurdo. Isso é indicativo também de espírito. Bom, é um dos mais comuns. Pela manhã, ela deu um banho de sal grosso na filha e a levou a uma benzedeira, bem velhinha já, mas que todos nós conhecíamos. Dona Chica falou que o rapaz do cemitério havia se interessado pela moça e resolveu segui-la. Para passar pelo portão do cemitério, ele pulou nas costas dela. Ana, eu sei que a menina realmente estava bem abatida e durante 7 dias foi na benzedeira. Também voltou ao cemitério com a mãe, colocou flores, acendeu velas e, sem dizer nada, depois de um tempo, tudo ficou bem. Essa história correu por todo o condomínio e a senhora dos velórios continua indo até hoje ao cemitério limpar os túmulos de seus entes queridos e frequentando todos os velórios que ocorrem, seja convidada ou não. A moça tá bem, tomou horror a cemitérios, mas ainda é nova e logo esquecerá o trauma. Essa eu não sabia. Ana e queridos assombrados, que não devemos falar com os mortos, sei lá, fica a dica. Eu acho que não é todo o caso. Eu acho que coincide nesse caso, talvez, de você falar com alguém que tá por ali ainda. Mas será que de fato era o Roberto, tal, que estava enterrado lá? Ou era algum outro que pegou o gancho, sei lá, e quis encostar na menina, não sei, né? Virou um encosto ali, um outro espírito. Que não exatamente o Roberto com quem ela falou. Porque acredito que tenha gente que tem esse hábito, sim, de, sei lá, falar com alguém, ou, sei lá, mandar um pensamento e tal, e nem sempre vai sair com essa pessoa grudada, né? Não é uma regra, eu acho. Mas pode acontecer. Então, eu acho que deve-se ter cautela numa situação dessa, respeito, cuidados ao entrar num cemitério, porque, gente, eu mesma já entrei, já saí, já tirei foto, já gravei relato dentro do cemitério e agora se eu vou ter acompanhado, não sei. Vai saber, né, hoje? Não sei, mas não passei por nada dessas coisas, não. Não vieram junto, acho que não. Então, assim, não é uma regra, mas vale o alerta, né? Acho que vale o alerta. Tem outros relatos, sim, de pessoas que se comunicaram, tipo, ou deram um comentário só, sabe? A moça passou, viu a foto de um rapaz bonito no túmulo e aí falou, olha que bonito você era. Você, meu amigo, muito bonito. Ah, né, se a gente tivesse encontrado em vida, alguma coisa assim, sabe? E o rapaz foi visitar ela. Apareceu de noite. Então, assim, fica a dica. Vale o alerta. Agora vamos para o próximo relato e último desta coletânea de hoje, que seria uma gênia. Olha lá, falando dos jeans, mais um relato aqui de gênio, é isso? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas sei que serei chamada de fulana. O que venho relatar dessa vez aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos, em 2012. Hoje, em 2024, eu tenho 21 anos. Pode ir tranquila, não tem nomes no relato. Bom, vamos lá. Eu estava passando uns dias na casa da minha avó materna. Se eu não me engano, estava em época de férias escolares, mas eu não lembro muito bem. Essa avó morava com 2 das filhas dela, que são minhas tias. Os filhos delas, meus primos, o namorado de uma das minhas tias na época e a filha dele, que considero como minha prima até hoje. A casa possuía apenas um quarto, que já estava cheio, pois todas essas pessoas que eu citei acima estavam dormindo lá. Sendo assim, nesse dia, eu estava dormindo em um colchão de casal com a minha avó na sala. Porém, a minha avó ia trabalhar aquele dia e ela levantava muito cedo, pois trabalhava muito longe do serviço. Bom, ela foi e eu fiquei dormindo ali sozinha. Não cheguei nem a ver o horário que ela saiu. Por volta das 6 da manhã, eu acordei com muita vontade de fazer xixi. Então levantei e fui. A cozinha era ao lado da sala e o banheiro ficava no fundo, atravessando a cozinha.
Fui ao banheiro normalmente, porém quando eu saí do banheiro e andei alguns passos, no outro lado da cozinha eu vi uma mulher. Ela era translúcida, tinha pele clara e cabelos loiros em um tom amarelado. Usava uma blusa azul clara e uma máscara laranja daquelas de carnaval ao redor dos olhos. No lugar dos olhos da máscara, eu pude ver que seus olhos eram negros. O resto do rosto era normal. E Ana, ela não tinha pernas. Ela tinha braços, mas no final do seu tronco eu via uma fumaça em formato de triângulo invertido. Tipo aquele redemoinho do Saci, sabe? Que faz isso, tipo Tasmania, assim. Era uma fumaça em formato de triângulo invertido, onde o lado maior do triângulo saía de seu tronco, sabe? Assim, igualzinho. Só que assim, na minha frente. Eu só sei que eu congelei. E ela ficou ali, me olhando, com um olhar neutro. Não parecia querer me machucar, mas eu só senti pavor. Eu nunca havia presenciado nada desse tipo e só não fiz xixi ali mesmo porque tinha acabado de usar o banheiro. Ela ficou ali por, sei lá, uns 10 segundos, mas para mim pareceram horas. Logo em seguida, ela desapareceu, fácil assim, da mesma forma que havia aparecido, do nada. Eu ainda fiquei ali, congelada, por uns 5 minutos, pois o canto onde ela havia aparecido era na parede ao lado da porta que ligava a cozinha com a sala. Ou seja, eu teria que passar do lado de onde ela havia aparecido. E aí eu simplesmente não sabia o que fazer. Fiquei ali parada, né? Eu não sabia se ela ia aparecer de novo ou... Enfim, eu fiquei simplesmente em choque. Até que eu criei coragem e fui em direção à sala, com muito receio, muito medo daquela mulher aparecer de novo para mim. Passei pela porta de olhos fechados e morrendo de medo. Vale ressaltar que a porta, entre aspas, era daquelas que é só um buraco da porta na parede, era só o portal, né? Então não tinha uma porta de madeira, de fato, ou algo assim para poder fechar. A passagem estava sempre aberta, ou seja, eu não precisei abrir nenhuma porta para voltar para a sala e não corri o risco de bater a cara na porta por estar de olhos fechados, entendeu? Enfim, cheguei na sala, deitei no colchão e me cobri dos pés à cabeça. E olha que nem com frio eu estava. Muito pelo contrário, na verdade eu senti até calor com aquela coberta, que era bem quente, aliás. Mas eu que não ia arriscar me descobrir. Na posição em que o colchão estava, eu ficava com os pés virados para a porta da cozinha e tinha perfeita visão de onde a mulher havia aparecido. Mas eu cobri até a minha cabeça, que era para não ter a chance de vê-la de novo, e fiquei ali, quietinha, por um bom tempo. Depois disso, acho que eu cochilei mais um pouco e acordei quando os outros já estavam levantando de suas camas. Não falei nada para nenhum adulto, mas eu não me lembro se eu contei para minha prima, a filha do namorado da minha tia na época. Eu acho que sim. Eu acho que eu contei para ela. Nós éramos muito próximas, tínhamos quase a mesma idade. Mas vocês acham que acabou por aí? Não. Porque algum tempo depois, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu devia ter uns 10 anos. Ela apareceu de novo. Só que dessa vez na casa da minha avó paterna. Essa aparição foi diferente, bem mais rápida. Talvez tenha até sido coisa da minha cabeça, por estar traumatizada com a primeira vez, não sei. Mas foi assim, eu estava passando pelo corredor junto com a minha avó, levando umas roupas até o quarto dela, que ficava no final do corredor. Nessa época, o quarto onde os meus tios dormiam ficavam de frente para o corredor e era todo aberto, sem nenhuma parede. O mais próximo de uma parede, dividindo o quarto e o corredor, era o guarda-roupa que tinha ali e era razoavelmente alto. Mas mesmo com o guarda-roupas ali, você via o quarto todo quando estava passando pelo corredor. Sim, zero privacidade. Então, estávamos eu e minha avó passando quando de relance eu olho para a cama debaixo do quarto dos meus tios, porque era um beliche, e lá estava ela. Seu rosto apareceu no meio do cobertor que estava na ponta da cama, mas dessa vez foi só o rosto, que estava igual à primeira aparição.
Eu tinha olhado rápido e desviado o olhar, mas eu levei um susto. Me virei de novo e ela já tinha sumido novamente. Eu então resolvi fingir costume e não disse nada à minha avó. Me senti menos assustada por estar com ela, mas ainda assim estava com muito medo. Minha avó não viu nada, inclusive nem olhou para o quarto. Só seguiu andando e eu fui atrás, mas nunca que eu ia ficar lá, né? Uns dias depois dessa última aparição, eu decidi contar para minha mãe. E eu lembro claramente disso, porque, para minha surpresa, ela acreditou em mim. Eu achei que ela ia me chamar de doida ou que eu estava imaginando aquilo tudo, mas ela disse que acreditava. Ela também disse que essa mulher poderia estar querendo me passar algum recado e que não necessariamente era uma assombração. Disse que talvez a tal gênia iria continuar aparecendo para mim, quem sabe de ano em ano, até eu deixar de ter medo, para então ela poder passar o recado. Mas eu não queria isso não, Deus que me livre. Se fosse recado, que arranjasse outro jeito aí, porque eu sou muito medrosa para essas coisas. Eu achei super estranho a minha mãe acreditar e ainda tentar achar uma explicação para isso, porque a minha família é bem católica. Então eu achei que por isso ela não ia acreditar. Enfim, depois disso nada mais aconteceu e eu nunca fui em nenhum centro espírita ou algo parecido para tentar saber mais um pouco. Também nunca mais vi a gênia, graças a Deus. E ficou por isso mesmo. Eu morro de curiosidade para saber se ela queria alguma coisa comigo, se queria realmente me passar algum recado, mas quem sabe um dia eu crie coragem para ir atrás disso. Bom, esse relato ocorreu quando eu morava em São Paulo, capital. Hoje eu não estou mais morando lá, por conta da faculdade e tal, e só volto às vezes para ver a família. A casa da minha avó materna, onde eu vi a mulher pela primeira vez, era alugada, e a minha avó se mudou de lá há muitos anos. A casa da minha avó paterna está lá até hoje, porém o meu pai mora lá agora, com a minha madrasta e meus irmãos, e a casa está toda reformada. Onde antigamente era o quarto dos meus tios, hoje é a sala, e eu nunca mais vi nada de estranho ou anormal por lá. Bom, Ana, esse foi o meu relato, eu espero que gostem e aceito opiniões. Quem era aquela mulher? O que ela queria comigo? Sei que tem gente que vai duvidar, mas essa história é verídica. Quem dera não fosse, pois me assustou muito na época. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, muito estranha essa aparição também, né? Poxa, uma mulher, tal, loira, não sei o que lá, com uma roupa assim, com uma máscara de carnaval? Por que ela usaria uma máscara de carnaval? E o olho preto por trás dessa máscara? E a fumaça em forma de triângulo, assim, né? Em forma de pequeno ciclone, sabe? Aquela coisa assim, essa fumaça. Que é por isso que ela chama de gênia, né? Porque o gênio da lâmpada, ele não vem assim e tem um... Ele não tem as perninhas, né? Ele tem ou uma fumacinha, ou igual o gênio do Aladim, né? Por isso que ela chamou de gênia, porque ela não tinha as pernas, ela tinha essa fumaça em forma triangular de ponta cabeça ali. E mas essa máscara? Era o estilo dela? O olho preto era o estilo dela? Aquilo seria um tipo de entidade? Seria... O que seria aquilo? Alguém sabe explicar? Alguém já viu algo parecido? Conta aqui pra gente. Mande o seu relato, comente e se for comentar que seja sempre com respeito. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!